Bom dia, Deus abençoe esse teu dia. A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos falar sobre o amor de Deus, porque ninguém dá para imaginar o tamanho do amor de Deus. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal não tem assim uma medida. Eu fico vendo às vezes os vídeos da NASA, porque eu gosto de ver o universo que Deus criou. Porque se você puder imaginar que a palavra de Deus diz que só a mão de Deus preenche todo o universo. E os cientistas passam anos e anos mandando sondas por planetas aí, Plutão e outros. Demorou 9 anos para a sonda chegar em Plutão. E tem outros projetos aí da NASA que podem demorar 14 anos numa velocidade enorme. E eu olho para todo esse universo que Deus criou em 7 dias, tudo. E criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. A palavra de Deus diz que ele amou. Mas Jesus falou que Deus ama. Deus ama o ser humano. Ou seja, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Aí eu fico pensando no amor de Deus e quando Ele olha para a humanidade e vê a falta de amor tão grande que vivemos aqui na Terra. Porque se nós fôssemos viver realmente o amor de Deus, não teria tantas injustiças sociais no meio da humanidade. Não teria guerras, não teria fome. Falaram para mim assim uma vez, várias pessoas, se Deus ama, por que tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas jogadas na sarjeta, tantas pessoas passando fome? Aonde Deus está em tudo isso? E é fácil analisar, porque é assim. Até os anjos foram criados com livre-arbítrio. Senão Lúcifer não teria se rebeliado contra Deus. Ele teria obedecido, mas Deus, em toda a sua criação de seres vivos ou seres humanos, Ele deu livre-arbítrio. Significa que Deus não quer nada obrigado. Deus, Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a nada. Deus, Ele te deixa você viver a sua vida. Deus te dá livre-arbítrio para você fazer da sua vida o que quer, o que você querer. Mas tem um porém. Ele te ama. Ele te ama. Mas se Ele me ama, por que eu sofro tanto? Por causa das suas escolhas. O livre-arbítrio é isso. Você faz o que quer, depois tem as consequências. Depois tem a colheita.
Depois não adianta chorar. Ninguém está me vendo. Deus não está me vendo. Deus está te vendo o teu sofrimento. O que Deus quer é que venha o arrependimento nosso. É o arrependimento das coisas erradas que nós fizemos. Gente, é assim. Tudo que plantamos, colhemos. Você vai colher pelos seus erros e acertos. Se você tiver mais acertos, você vai colher mais bênção. Se você tiver mais erros, você vai colher sofrimento. Então, você não pode dizer que Deus não está te vendo, que Deus não te ama, porque você escolheu a sua vida que quer viver. Você não perguntou para Deus o que Ele quer para você, o que Ele tem para você. Eu falo, às vezes, para as pessoas que têm gente que chega nas igrejas dando testemunhos errados. Chega lá, por exemplo, chega com um carro novo na igreja, aí pega o microfone no púlpito e diz que Deus deu o carro para ele. Deus me deu esse carro. Passa uns meses, você vê a pessoa chegar de bicicleta ou a pé. Irmão, cadê o fulano? Cadê o carro? Ah, irmãos, a concessionária pegou, o banco pegou de volta, porque não deu para pagar, me enrolei todo. Aí eu te pergunto, quem te deu? Foi Deus? Se foi Deus que te deu, você não tem que pagar. O que Deus dá é dado. O dinheiro cai na tua conta. Eu já ouvi testemunhos disso. O dinheiro, Deus incomoda a pessoa não consegue dormir para te dar, e a pessoa chega e te dá. Eu já ouvi testemunho disso. Então, não diga que Deus não te ama, que Deus não está te vendo, que Deus é culpado dessa vida que você está vivendo, essa vida às vezes de sofrimento. Irmãos, você que está ouvindo esse vídeo, mesmo que você não tenha você não siga a palavra de Deus, não vou dizer religião, porque religião significa religar. O que é religar? É porque o homem caiu no Éden, no pecado. E a religião, pelo certo, é para religar o homem a Deus. A igreja somos nós, é eu e você. O nosso coração é templo do Espírito Santo. Para quê? Para Deus habitar em você, no teu coração. Quando Deus habita no coração do ser humano, Ele procura fazer as coisas corretas, certas. Procura não errar ou errar menos. Não é que você vai virar santo. Tem pessoas aí querendo dar uma de santo. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem santo na terra. Nós buscamos a santidade no dia a dia. Mas não que nós somos santos, não que nós somos melhor do que o nosso irmão, nós não somos melhor que ninguém. Todos seres humanos são iguais. Não adianta querer ser melhor que os outros. Eu sou pastor, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu canso de falar na igreja. É só uma responsabilidade maior. Mas eu não sou melhor que ninguém. Tem pastores por aí que
são endeusados. Acham que não me toque, não pode falar nada para ele, ele acha que é Deus na terra. Ninguém é Deus na terra, Deus está no céu. Nós somos todos seres humanos, sujeitos a erros e acertos. É porque Deus nos ama, por isso que a gente está aqui. Não é porque somos bons, não somos bons. O próprio Jesus não aceitou. Quando o jovem rico veio falar com ele, bom mestre, ele falou que ele não era bom, bom é o meu Pai que está no céu. Então, irmãos, como ser humano, Jesus Cristo falou, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe por quê? O Verbo se fez carne. O próprio Deus veio na terra. Sabe por quê? Para saber o teu sofrimento, para saber o que o ser humano era capaz de suportar, senão ele não podia te conhecer. Como ele vai julgar sem te conhecer, sem saber das tuas fraquezas, das fraquezas do ser humano? A Bíblia diz que ele é o juiz justo. Ele vai ser justo no dia de praticar justiça, no dia do juízo. Porque ele pode, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Ele passou dor, fome, ele sentiu tudo. A Bíblia só não diz que ele ficou doente, mas a Bíblia diz que ele se enfermou por causa dos nossos pecados. Aleluia. Tudo isso por amor. A quem enviarei? Deus perguntou para Isaías, lá em Isaías 6. E ele falou, envia-me a mim. Mas não resolveu o problema. Jesus Cristo veio ao mundo, pregando o amor, curando os enfermos. E os religiosos, aqueles que eram religiosos, eu sou sacerdote, olha, eu que mando, eu que faço. Com medo, só porque tinha anunciado o reinado de Jesus, mas o reinado de Jesus não era aqui na terra. Não é. Era no céu. Aqui ele veio só por causa de mim e de você, por causa do amor dele. Ele veio resgatar o que havia perdido. Diz a palavra de Deus que ele veio resgatar o que havia perdido, porque o homem caiu no pecado no jardim do Éden. O homem pecou, e por causa disso é que você e eu sofremos. É as consequências do pecado. Mas se você e eu for obediente à palavra de Deus, nós vamos colher bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante aqui na terra, e ter direito de morar no céu. É essa a promessa que Deus faz. Aí eu vejo tanta injustiça, tantas pessoas sem temor de Deus achando que vai ficar tudo bem, que é só roubar, enganar o próximo, enganar a população, a nação. Não, você vai dar conta diante de Deus. Você vai descer à sepultura um dia e vai prestar conta do que você está fazendo, do que você fez. Vai aparecer como filme a tua vida, você roubando o dinheiro público, você roubando o dinheiro do povo, você usando o dinheiro do povo para os seus bens próprios. Você vai ver. Se você não se arrepender e parar, a condenação é certa, segundo a palavra de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está ouvindo, esta palavra foi que eu senti no coração de falar hoje. Porque o negócio está demais, é muita falta de amor ao próximo.
Tem que praticar o amor. Tem. O que é praticar o amor? O que é amar? É não desejar o que você quer para você e para o próximo. Outro dia eu perguntei para um dos meus filhos, você se ama? Aí eu me amo. Eu falei, então por que você fuma? Aí ele ficou parado, aí eu falei, você está destruindo o teu corpo. Aí muitos dizem assim, mas eu não tenho pressa de morrer, porque dizem que o cigarro mata aos poucos. Mas vai morrer de câncer, porque o que a gente vê é pessoas com câncer. Mata direto. Mas quais são as causas? Mas Deus me ama. Deus te ama, mas Ele te deu livre-arbítrio. É você que escolhe a vida que você quer levar. Eu já fiz muita coisa errada. Já fumei, já bebi. Já fiz um monte de coisa errada. Mas Deus estava vendo. Mas um dia o amor dele me alcançou. Quando todo mundo dizia que eu não tinha mais jeito, que eu ia morrer por causa da vida que eu levava. Muitos diziam que não tinha mais jeito, a minha família dizia que eu não tinha mais jeito. Todas as pessoas que me conheciam esperavam me ver no caixão. Deus estendeu as tuas mãos para mim, me alcançou. É por isso que hoje eu estou aqui, diante desse vídeo. É porque o amor de Deus me alcançou. Pessoal, para o amor de Deus nos alcançar, nós temos que abrir o coração. É o que eu falo, não adianta pregar bonito, andar com a Bíblia embaixo do braço e dizer que é cristão, ir para a igreja e não praticar o amor de Deus. O que é praticar o amor de Deus? A Bíblia diz que é visitar os órfãos, as viúvas, o necessitado. É se preocupar com o teu próximo. Qual é o próximo? A palavra próximo quer dizer aquele que está mais perto de ti. Quem é que está mais perto de ti nesse dia, nesta manhã? Você conhece a necessidade dele? Você sabe o que ele está passando? Ou ela? E pode ajudar e não ajuda? Porque é orgulhoso? Acha que é tudo seu? Nós não temos nada aqui, nem os filhos somos nossos. Porque Deus toma para si quando Ele quer. E outra coisa, quando casam, cada um vai para o seu canto. Continua sendo seus filhos, mas você perde o direito de mandar na vida dele. Então, eu quero te dizer nesta manhã que Jesus Cristo fez tudo aquilo por causa de você e de mim. Que Ele continua de braços abertos e dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, que eu sou humilde e manso de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então ele continua falando para você todos os dias. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós podemos ver na Bíblia que as nações se desviavam de Deus. Sabe o que acontecia? Vinha maldição na vida deles, vinha destruição. Deus entregava nas mãos do inimigo. O que é os inimigos? Tem os inimigos espirituais
E tem os inimigos físicos, são aqueles que nós podemos ver ou não. E os piores inimigos é aqueles que você não pode ver, que escraviza, te destrói, vai te corroendo o teu espírito, a tua alma. Esses são os piores inimigos, porque eles estão por aí e ninguém vê. Porque os inimigos físicos, que você sabe que são seus inimigos, você pode se esconder, você pode se defender deles. Então, Deus entregava o povo quando desobedecia a destruição. Quando o povo voltava para Deus, Deus os abençoava. Qual é a vida que você tem escolhido para você viver? Irmãos, não adianta falar no nome de Deus. Não adianta usar o nome de Deus para querer se justificar. Eu sou contra isso. Quem quiser falar de mim, que fale. Eu não apoio as coisas erradas. Não que eu seja uma pessoa totalmente certa, mas porque eu sou conhecedor da palavra de Deus. Não adianta defender quem está errado. Quem está errado, está errado. A palavra de Deus diz que vai colher o que plantou. Então, não adianta. Se está errado, está. Não adianta dar uma de religioso e não fazer as coisas certas, não praticar o amor de Deus. Quem pratica o amor de Deus se preocupa com a nação, com o próximo. Não pensa só no seu bem próprio. Pensa no bem da nação, do povo. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Quando o povo se voltar mais para Deus, largar as suas vontades, os seus desejos, o seu orgulho e pensar no próximo. Não adianta eu estar com meu armário e geladeira cheia e o meu vizinho ou o meu parente está morrendo de fome. Eu queria ter condições para ajudar muita gente, mas até agora Deus não me deu condição. Porque me parte o coração quando eu vejo as crianças na televisão, só no couro e osso, passando fome. E eu olho muita gente comendo do bom e do melhor, com as contas bancárias na Suíça, nas Ilhas Virgens, cheia do dinheiro. Os políticos guardando dinheiro nas Ilhas Virgens, na Suíça, cheio do dinheiro. E as pessoas morrendo de fome no Brasil e em outros países. Cadê o amor de Deus? Vão dar conta diante de Deus. Você vai morrer, vai entrar no caixão e o dinheiro, as contas correntes não vai contigo. Vão ficar aí para os seus parentes brigarem e também vão morrer se não acabarem com tudo, e assim vai ser de geração em geração até que Jesus venha fazer a justiça dele aqui na terra com o ser humano. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: faça o bem e não olhe a quem. Pratique o amor de Deus, ajudando o teu próximo, vocês que governam, tanto no executivo, legislativo e o judiciário. Tu pensa no povo? Então faça pelo povo, pratique o amor de Deus. Não fique usando o nome de Deus, colocando o nome de Deus em todas as coisas, e as suas obras não condiz com o que você fala. Não adianta acusar frases com o nome de Deus, não adianta dizer que é pastor e ser cego. Parece que não está vendo as coisas acontecer. Gente, não adianta ter medo de nada se Deus está na frente. O Brasil é um país onde hoje
é mais cristão que muitos países aí fora. Porque Deus está tendo misericórdia de nós, mas era para estar melhor. Se os governantes pensassem mais no povo, praticassem mais o amor de Deus, que quem tem o amor de Deus faz a diferença aqui na terra. Não adianta pregar bonito, falar bonito, dar discursos bonitos na televisão, falar no nome de Deus e tá com uma cegueira espiritual. Não está vendo o que está acontecendo. Não querer ajudar os necessitados. Quer viver o amor de Deus? Quer praticar o amor de Deus? Ajude o próximo. Pense no próximo. Pense nos mais necessitados. Não é só aquele povo lá que teve as percas por causa das enchentes que está precisando, não. Eles estão precisando muito. Mas aqueles que também não perderam, mas estão desempregados, ganham salários de fome, porque o salário mínimo do Brasil é um salário de fome. Porque não tem cabimento. Um salário de 1.212, a pessoa pagar aluguel, pagar água, luz e sustentar a família, não tem cabimento. Isso não é amor de Deus. Isso é desconhecer das coisas. Não sair de dentro de uma sala. Tem que ir no